Olá, bem-vindos a mais um report mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de junho. Bom, no cenário internacional, o destaque foi a guerra entre Irã e Israel. Então, a gente separou um gráfico aqui para a gente ver o movimento que teve no petróleo. Ele saiu ali de 60 e baixo, ali o WTI bateu quase 7,8, e depois com o fim ali da guerra, um cessar-fogo anunciado, depois os Estados Unidos entrou ali bombardeando as usinas nucleares, né, o petróleo voltou rapidamente para $65. Isso trouxe alguma volatilidade ao longo do mês, mas, no fim das contas, isso eliminou uma grande fonte de certeza que os mercados tinham para frente, né? Sempre aquela dúvida se o Irã estava pronto para ter uma bomba nuclear ou não. Então, isso resultou aí numa queda de volatilidade de médio e longo prazo, que a gente tirou um grande risco da mesa. Tá? Olhando para os Estados Unidos, né, a gente teve aí o número de atividade um pouquinho mais fracos, né, tá a parte de emprego, a gente começou a ver o seguro-desemprego subindo, começamos a ver alguns indicadores de atividade começando a sofrer, né, mostrando que essa volatilidade de coloca a tarifa, tira a tarifa, está começando a afetar os indicadores da economia americana. Do lado positivo, né, a inflação segue surpreendendo positivamente, né, então a gente teve, acho que, uma antecipação de importação muito grande, então, e com a postergação das tarifas, a gente não teve um aumento nos preços, né, dos bens importados para os Estados Unidos, e isso tem beneficiado aí a parte de inflação. O Fed tem mantido, né, um tom rock na sua comunicação oficial, quer olhar mais dados, né, para esperar, para ver se vai ter espaço para cair os juros ou não. Alguns diretores já estão querendo cair os juros, né, mas muito mais em função de uma expectativa, uma corrida, né, de marketing para ver quem vai entrar no lugar do Powell, quem vai ser indicado, né, o ano que vem para o lugar do presidente atual, né, mas os próximos números vão ser muito importantes. Né? Se a inflação continuar calma, acho que vai abrir a porta para o Fed começar a cair os juros em setembro. Europa, né, continuou caindo os juros, caiu mais 0,25 e indicou que está próximo aí do fim do ciclo aí no curto prazo. A China continua aí com os números de atividades de lado, mas a boa notícia foi que muito provavelmente nesse mês de julho deve ser anunciado aí um acordo aí de tarifas entre Estados Unidos e China, né? Várias fontes vieram falando ao longo do mês que o acordo está praticamente assinado, está praticamente tudo certo, né? Então isso ajudou aí os ativos globais, né? Foi um mês muito forte, principalmente o Bolsa Americano, né, que subiu aí a dólar de 5%, e ajudou aí os emergentes. A gente continua vendo um movimento de dólar fraco global, então isso tudo ajudou aí no humor dos ativos globais nesse mês. Bom, no Brasil o destaque foi a decisão do Banco Central do Brasil, né, que teve a sua última alta aí de 0,25 para 15% a Selic, né, sinalizou que vai parar para olhar os próximos dados, né, e colocou uma palavra nova, né, um período bastante prolongado, né, dizendo que, como as expectativas estão desancoradas, vão precisar ter um tempo muito maior do que no passado, né, para garantir com que a inflação converja para a meta no horizonte relevante. Tá? Então isso, junto com o ambiente global, né, de dólar fraco, acho que ajudou aqui numa forte queda aí que a gente viu aqui no dólar, né, que caiu 5% no mês, fechando aí o semestre, né, ao redor de 5,40, né? A gente até separou um gráfico para mostrar, né, que desde a virada do ano como foi o destaque positivo aí, na queda do dólar. Então a gente teve a virada no ambiente externo global para um ambiente de dólar fraco, né? Teve um posicionamento todo mundo pessimista aqui no Brasil, que junto com o ambiente externo positivo, e o mercado já começando a olhar para as eleições, perspectivas positivas de mudança de governo para o próximo ano, ajudou nesse grande movimento, né? Isso, né, acaba que ajuda também a perspectiva de juros futuros, né, apesar
do Banco Central ter subido bastante os juros esse ano, o juro longo, né, despencou e está projetando aí uma Selic voltando ao redor de 12,5% aí, no horizonte relevante. A gente teve o IPCA, né, a inflação que segue surpreendendo positivamente, mas com o câmbio a 5,40 isso vai continuar, então a parte de bens, né, vai ajudar a desinflar, desinflacionar aqui a economia. Está no período agora sazonal também de alimentação, né, que sempre caem os preços, né, com a entrada da super safra aqui no Brasil. É um ambiente que vai ajudar, né, acho que o juro, né, permanecer nesse patamar e não subir mais, né, e o de principal talvez na virada do ano a gente começar a discutir quando começa a cair os juros. Do lado negativo, a gente tem um embate muito grande do Executivo com o Congresso, né, envolvendo novamente o STF. Né, então, acho que o Executivo ali com o Haddad tentando fechar as contas aí de 2025 e sinalizar como é que vai fechar as contas em 2026, aumentou mais imposto, veio o IOF, o Congresso votou pela derrubada, né, então a gente está aí no auge aí de pessimismo. Isso não tem afetado o mercado ainda, porque a discussão está sendo para não vir mais imposto e focar em corte dos gastos, que é uma discussão boa a mercado. Porém, a gente já viu esse filme algumas vezes, né? Acaba que a gente não vê a parte de corte dos gastos, tira a alta de imposto. Isso pode afetar mais à frente a perspectiva positiva que a gente está vendo no momento. Mas o ambiente global é muito positivo, tem ajudado e ajudou os ativos brasileiros a terem uma ótima performance nesse mês. Sobre a performance dos fundos, né, o junho foi um ótimo mês, né, para os fundos macros, os fundos de renda fixa, né, então eles fecharam aí bem acima dos benchmarks, ao redor aí 200% do CDI. Se a gente pegar aqui o novos macro aqui como base, né, e abrir rentabilidade, a gente viu que todas as caixinhas ganharam dinheiro ao longo do mês. Então, começando aqui com a parte commodity, né, que ganhou 0,09 bips com a venda de petróleo. Então, a gente se aproveitou aí da grande alta do petróleo que teve ao longo do mês, vendeu ali ao redor de $75, né, para buscar aí um fundamento aí de queda, que tem a OPEC aumentando a produção e o fim do medo aí da guerra do Irã com Israel, depois que os Estados Unidos entrou firme, bombardeando. A parte de moedas, né, contribuiu com 0,35, com a posição comprada em euro, e dessa vez essa posição fez parte do fundo de renda fixa também, que estava com uma simetria mais positiva do que carregar a venda de juros americanos, tem sido muito difícil, né? Então a gente optou por ter uma opção comprada que ajudou o fundo nesse mês. A parte de renda fixa local contribuiu com 0,62, posição vendida nos vértices intermediários, né, em juros, né, com esse call de que o BCE ia sinalizar o fim do ciclo, a gente estava com essa posição, inclusive com opções para alta de 25, então a gente conseguiu se beneficiar nas opções e na venda de juros. Com a queda do dólar, né, que fechou o mês aí a 5,40, ajudou no fechamento de juros. Então a gente está mantendo essas posições aí para o próximo mês. Acho que o ambiente externo está positivo, vamos entrar aí, né, com desaceleração na economia americana nesse segundo tri. Aqui no Brasil também a gente já está vendo alguns sinais incipientes de desaceleração da economia. Acho que a inflação vai seguir bem, né, com tendência de queda aí nos próximos meses aqui no Brasil e lá fora. Então a gente vai ter um ambiente global bom aí para fechamento de juros. Juro internacional teve levemente positivo, 0,09, posições aí aplicadas no juros nos Estados Unidos, tem sido uma posição difícil ainda, né? O mercado está tendo uma discussão fiscal nos Estados Unidos que tem postergado esse fechamento. A gente acha que essa janela aí de atividade mais fraca, inflação ainda baixa, não sendo afetada por tarifa, vai ajudar aí nesse fechamento de juros. Tá? Estamos mantendo essa posição aplicada. E Bolsa foi o destaque em mais um mês, positivo 0,74. Né? Então, acho que principalmente posições compradas em Bolsa Americana, que foi metade desse resultado. Outra metade
foi dividido em posições aqui compradas no EWZ, a gente vem carregando, olhando aí um estudo de opções no final do ano, já olhando para a eleição aqui no Brasil, então se beneficiou aí com a queda do dólar, né, nessa posição comprada em EWZ, e a outra metade é uma posição comprada em carteira contra o índice, né. Para a virada agora no mês, no semestre, a gente reduziu bastante essa posição de carteira contra o índice, né, andou bem ao longo do mês. Vamos focar mais essa posição direcional de AWZ Bolsa Americana e ficar mais tática acompanhando principalmente os dados da economia americana que devem desacelerar daqui para frente. Olá pessoal, eu sou o Vitor Ari, sócio gestor de crédito aqui da Novos Capital. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o mês de junho. Então, no mercado de crédito, durante esse mês, né, permaneceu ali, de certa forma, estável. A gente viu um apetite, né, por parte do investidor ainda um pouco avesso ao risco e, por isso, priorizando ali os ativos de renda fixa, né, priorizando com isso também ativos, né, de crédito. E isso manteve um fluxo bem positivo ali para a indústria. Né, desse fluxo de entrada de capital, a gente viu uma captação líquida dos fundos high grade em torno de 2 bi, os fundos infra também ali em torno de 200 milhões, revertendo a série de meses, né, de resgate líquido que a gente viu nos últimos meses, então também ficando positivo. E nos fundos cash in hands, que são aqueles com liquidez ali, D0, D1, tendo uma captação líquida negativa, mas que no net para a classe de crédito ainda permaneceu positiva. Essa dinâmica de fundos cash in hands ali, tendo uma captação negativa, enquanto os fundos que têm uma liquidez um pouco maior, com D30, D45 ali, a gente vê isso de forma positiva para o mercado de crédito como um todo. Isso mostra um alongamento de passivo por parte ali do investidor, e isso acaba sendo saudável, porque qualquer tipo de movimento de reversão no mercado, quando você tem um fluxo de saída desses fundos mais líquidos, né, com prazos de resgate mais curtos, isso acaba pressionando ali na ponta os spreads de crédito, e dessa forma, você tendo um passivo mais longo, acaba dando mais tempo ali para o mercado se adaptar, para os gestores conseguirem gerar liquidez, sem pressionar o nível de spread de crédito de forma tão abrupta. Então, a gente vê de forma saudável essa movimentação. Do ponto de vista de emissões, a gente viu um mercado ainda bem forte também. A gente viu 24 bi de emissões ali acontecendo no mercado primário. Boa parte disso veio das debêntures tradicionais, mas quando a gente olha para o pipeline do que a gente tem de emissões ali para o mês de julho e o que vem pela frente, também um pipe bem robusto. A gente vê um pipe bem robusto na parte de debêntures incentivadas, principalmente. Só para o mês de julho agora, já contratado ali, a gente já tem 10 bi de emissões. E isso mudou um pouco também a dinâmica do que a gente viu no mercado secundário, né? Então, no secundário, quando a gente olha para a parte de spreads, né, de debêntures incentivadas, a gente viu que mesmo depois do anúncio daquela mudança tributária que provocou inicialmente um fechamento de spread no início do mês, mas que no fechamento do mês a gente viu uma abertura de 4 bips, um movimento marginal, mas que a gente acredita que justamente por conta desse grande volume de ofertas que as empresas estão acelerando ali para fazer e aproveitar o benefício fiscal, isso pressionou um pouquinho o secundário e mesmo com a demanda forte ainda provocou essa abertura ali de 4 bips de spread. Já na parcela de debêntures DI, quando a gente olha o índice mais amplo ali de debêntures DI, né, a parte que olha as debêntures mais líquidas e mais high grade, a gente viu um fechamento de 5 bips, então também um movimento técnico ainda positivo ali para essa classe, uma classe que já fechou 50 bips ao longo do ano, mas que mesmo com todo esse movimento ainda fechou mais 5 bips agora no mês de junho. E quando a gente olha para a parte do índice de papéis mais low rated ali, a gente vê um movimento praticamente de lado, né, que não teve movimento de spread. Isso é natural de se esperar num momento em que se tem uma maior seletividade e procura por parte do mercado a papéis mais high grade, né, um perfil mais AAA ali, então é natural que a gente veja esse movimento. Quanto ao nosso posicionamento, assim, em termos de portfólio, a gente continua priorizando essa assimetria ali de risco-retorno, buscando esses papéis que ainda mostram algum prêmio, sendo que com posições pautadas ali e medidas de acordo com a tomada de risco de crédito, para não tomar excessivo risco de crédito. Ao mesmo tempo, a gente vem continua com aquelas posições mais tímidas e rotacionando posições que tiveram seus spreads muito comprimidos. O resultante disso é que a gente está
ainda assim elevando a posição de caixa, né? Desde o fechamento de maio para o fechamento agora do mês de junho, a gente elevou ainda um pouco mais a parcela de caixa, então a gente hoje fecha o mês com em torno de 35% de caixa, né? Uma parcela bem alta, mas que a gente fica confortável em manter esse nível de caixa mais alto para ter uma possibilidade ali de forma oportunística, aproveitar possíveis novas oportunidades ali no mercado, né? Ao passo que a gente não tem uma pressa por alocar em alocar em ativos que possam ter spreads muito comprimidos e uma assimetria de risco-retorno que não faça tanto sentido, seja no mercado secundário, seja em emissões primárias que a gente vem acompanhando ambos as possibilidades ali. Na parcela de FDICs também a gente tem mantido uma posição um pouco menor do que eu costumava trabalhar há alguns meses atrás. A gente entende que teve um fluxo muito forte para essa indústria, a gente vem fazendo um trabalho muito próximo com os gestores desses FDICs para entender a dinâmica de análise, de gestão e de perfil de carteira, se houve alguma mudança, se esse fluxo provocou algum tipo de mudança de comportamento. A gente vem acompanhando isso bem de perto e a gente tem priorizado aqueles fundos que a gente percebe um maior conservadorismo, né, nesse momento ali de fluxo para a indústria. Então, com essa dinâmica ali de menos alocação em debênture, menos alocação em FDIC, um pouco maior de alocação de caixa, a gente está no momento mais de aguardar ali as cenas dos próximos capítulos ali do que o mercado pode trazer para a gente. Não quer dizer que a gente espere a gente não vê nenhum tipo de driver de curto prazo, de algum repique ou um movimento abrupto de abertura de spreads, mas a gente prefere estar preparado para caso algum movimento desse aconteça, do que estar posicionado ali de forma mais agressiva num mercado de pouco prêmio e aí acabar sendo pego desprevenido ali quanto a isso. Então a gente está com essa posição mais defensiva enquanto não tiver novas oportunidades para que a gente possa entrar de forma um pouco mais agressiva. Então, quanto ao mês de junho que passou, nossa performance, né, pelo que eu falei, de forma ampla e olhando o mercado como um todo e a maior parte, né, na verdade todas as posições ali do nosso portfólio tiveram uma performance, né, relativamente positiva, com exceção de um nome, que foi um case ali de papéis da empresa Ambipar, que a gente acabou zerando essa posição agora no mês de junho. O fato da gente zerar essa posição acabou machucando ali um pouco a cota do fundo, foi isso que provocou a performance ali que ficou um pouco abaixo do CDI nesse mês, mesmo com todo o restante da parcela da carteira indo relativamente bem. O fato da gente vir acompanhando a empresa, vir acompanhando ali nos detalhes, e a posição financeira e operacional da companhia até nos passar um certo conforto, toda a questão de governança e toda essa dinâmica desses últimos noticiários, inclusive que vocês puderam acompanhar, né, envolvendo grupos controladores e outros investidores que acabaram envolvendo CVM e, enfim, questões de governança que nos deixaram bastante desconfortáveis, acabou que a gente optou por zerar essa posição. O ato de zerar essa posição no mercado que tinha secado ali um pouco a liquidez para esse ativo, a gente teve que forçar essa venda e isso machucou o mês, mas a mensagem que a gente deixa é que assim, a importância da gente vir acompanhando tanto a parte de governança, assim como a parte financeira e operacional das companhias que a gente investe. A decisão mais conservadora da gente estopar essa posição, mesmo que pudesse trazer esse pênalti ali para o mês, mas para que a gente pudesse já iniciar agora o mês de julho e o próximo semestre né, sem estar exposto a esse risco e sem esperar esse novo tipo de volatilidade profunda ali daqui para frente. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês ali sobre nossa parte de crédito aqui sobre o mês de junho. Bom, é isso. Obrigado a todos. Até o próximo reporte mensal mês que vem. A gente está sempre disponível aqui para tirar dúvida, tanto tipo econômico, time de gestão e o RI. Sigam acompanhando a gente nas redes sociais. Um abraço, até o próximo reporte.